todos, sejam bem-vindos a essa videoaula de PowerPoint 2010. Agora nós vamos trabalhar com imagens. Então, para você inserir imagens, uma das formas de você fazer isso é clicar aqui no menu Inserir. Então, cliquei aqui no menu Inserir e nós temos aqui o botão Imagem. Pronto. Abre então essa janelinha. Geralmente é direcionado direto para a página, para a pasta de Minhas Imagens do seu computador. Mas você tem aqui essa região à sua esquerda que você pode navegar por outras pastas no seu computador. Então eu vou abrir aqui minha unidade de pasta de fotos, cliquei, pronto, tenho aqui algumas fotos que eu posso usar. Vou pegar essa daqui. Então você pode dar dois cliques rápidos em cima da sua foto ou somente um e depois clicar no botão inserir, tanto faz. Aqui está a minha foto, tá? Então a foto, repara que ela tem aqui essas bolas nos cantos e ao lado tem esses quadrados. Se você posicionar o mouse em cima deles, olha, repara que o mouse ele ficou com uma seta dupla, tá? Então o mouse aqui, ó, quando ele está nesse formato de seta dupla, você pode alterar o tamanho da sua imagem, qualquer outro objeto que esteja selecionado, tá? Então memorize que seta dupla significa alterar tamanho. Então vamos lá, você pode clicar em cima, no caso aqui da bolinha, você clica, segura o botão e arrasta. Você vai clicar então com o botão esquerdo do mouse. Clica, segura o botão e arrasta, e aí você vai alterar o tamanho da sua imagem. No caso aqui eu diminuí, mas você pode também aumentar o tamanho, tá? Mesmo procedimento. Ok, diminui o tamanho da minha imagem, então arrastei ela aqui para o centro. Ó, quando o mouse está nesse formato aqui, de 4 setas, lembrando o sinal de mais, você pode arrastar o seu objeto. Nesse caso aqui, estamos trabalhando com imagem. Então, o mesmo procedimento, você clica, segura o botão e arrasta, e aí você consegue mover esse seu objeto de lugar. Você repara que nós temos aqui em cima o menu Formatar, e é nesse menu Formatar que estão a maioria dos recursos dos botões que a gente vai trabalhar com a imagem, tá? E esse menu Formatar ele só aparece quando a imagem está selecionada. Então, se eu der um clique fora da imagem, a imagem já não está mais selecionada e, consequentemente, o menu Formatar saiu daqui da nossa área, tá? Ele só vai aparecer de novo se eu clicar em cima da minha imagem. Aqui, cliquei, o menu Formatar apareceu, tá? Então, nós temos vários recursos. Nós temos aqui o principal são esses botões aqui, tá? Você posiciona o mouse em cima e automaticamente a sua imagem já ganha vários recursos visuais, tá? Para você escolher um deles, basta clicar em cima. Pronto, cliquei e a minha imagem já adquiriu alguns recursos. Nesse caso aqui, um pouco de sombra, tá? Tem mais opções bem aqui nesse botão. Você clica nesta setinha que está apontando para baixo, você tem mais algumas opções. Por exemplo, eu vou clicar nessa opção aqui. Pronto. Então a minha imagem ela já tem novos recursos visuais. Mas você pode configurar também manualmente, tá? Aqui ao lado você tem várias opções também. Vou te fazer então aqui. Pronto, a minha imagem está agora natural, tá? Então aqui ao lado nós temos aqui a primeira opção é borda, tá? Borda, você escolhe a cor da borda de sua imagem. Você escolhe também algumas outras cores aqui. Aqui a espessura da sua borda, no caso aqui eu escolhi uma espessura bem grossa. E aqui também o tipo de traço. Aqui está uma reta contínua, mas você pode escolher, por exemplo, uma borda pontilhada. Então eu escolhi uma borda pontilhada e vou escolher uma cor diferente aqui, olha. Então você tem uma outra borda bem diferente, tá? Então eu vou escolher aqui um traço contínuo mesmo. E eu vou escolher uma cor que chame um pouco de atenção, para ficar bem visível. Pronto. Um pouco mais abaixo nós temos aqui efeitos de imagem. Então nós temos vários efeitos. Temos aqui a primeira opção é predefinição. No pré-definição são vários os recursos prontos. Então se você está com um pouco de pressa, você pode vir direto aqui em pré-definição, que ele já aplica para você vários recursos de uma só vez. Ó, cliquei nessa opção. Pronto, a minha imagem já adquiriu aqui vários recursos, tá? Mas se você quiser escolher manualmente, você clica aqui e aí você vai de um por um. Temos aqui sombra, reflexo,
brilho e assim vai. Por exemplo, vou aqui no brilho, você posiciona o mouse em uma das opções e automaticamente a sua imagem já adquire esse recurso. Você já pode visualizar esse recurso. E aí depois que você escolher, você clica em cima. Vou escolher esse aqui para ficar bem visível. Pronto. Então aqui eu tenho a minha borda que eu escolhi e o brilho ao redor da imagem também. Tá? E aí você pode aplicar vários efeitos. Por exemplo, eu vou aplicar aqui o efeito de bisel, uma espécie de textura. Né? Sua imagem vai ganhar uma profundidade. Aqui, ó. Escolhi aqui, então ficou se parecendo uma barra de metal, por exemplo. Né? Vou aqui escolher rotação. Aqui na rotação, sua imagem ganha uma perspectiva. Okay? Então observe que eu apliquei vários efeitos, uma borda, brilho, bisel e uma rotação. Tá? Então você pode escolher quantos efeitos você quiser. E nós temos aqui mais opções de layout de imagem. Então a sua imagem ela pode adquirir algum desses formatos também. Basta você clicar em cima e automaticamente sua imagem ganha esse formato. Aqui a vantagem é que ele já aplica aqui alguns efeitos que lhe permitem inserir um texto. Tá? Você basta clicar em cima que ela já adquire também esse formato. Bem, vamos trabalhar um pouquinho aqui com esses botões também. O primeiro botão, remover plano de fundo. Então, essa versão de PowerPoint ele já permite que você aplique alguns recursos de edição de imagem. São recursos básicos, porém, se você não tem domínio sobre algum software de edição de imagem, ele pode lhe ajudar um pouco. Vou clicar aqui no remover fundo. Quando você clica aqui, o PowerPoint tenta encontrar para você qual é o fundo da sua imagem. No caso aqui, como a minha imagem tem muitos objetos, né? São várias folhas e árvores, então fica difícil de detectar um fundo. Mas quanto menos detalhes tiver o fundo da sua imagem, fica mais fácil. Então essa parte que ficou aqui em tom de rosa é o fundo que ele detectou da imagem. Tá? Então eu dei um clique fora e ele já fez o recorte do fundo dessa imagem, deixou só o que seria a frente da imagem. Né? Então vou desfazer aqui. Quanto mais limpa for a imagem, quanto menos detalhes tiver a sua imagem, fica mais fácil de identificar o que é o fundo. Tá? Então vamos aqui, correções. Nós temos aqui algumas correções básicas que ele tenta fazer para você. Brilho e contraste. Aqui em cima eu tenho as opções de nitidez. Tá? Então sempre é o mesmo procedimento para você aplicar esses recursos. Você posiciona em cima quando você tem várias opções e clica na opção que você quer. Então, escolhi essa imagem. Aqui ele deixou um pouco mais visível os tons de verde aqui ficaram mais perceptíveis. O próximo botão se chama cor. Tá? Então aqui nós temos algumas opções de cores. Por exemplo, aqui ele está em tons de cinza, né? O famoso preto e branco, né? E assim vai. Eu posso pegar aqui um tom de vermelho, por exemplo, né? E assim por diante, tá? Vamos aqui, próxima opção, efeitos artísticos. Então aqui eu tenho alguns efeitos bem interessantes, tá? Por exemplo, esse efeito aqui é um efeito, uma espécie de vitral, né? Aqui temos aqui um efeito como se fosse um quadro pintado a tinta a óleo, né? E assim vai. Várias opções aqui, você pode depois praticar com mais calma cada uma delas. Outros recursos, temos aqui compactar a imagem. Então, a imagem, cada imagem ela tem um determinado tamanho, que aí vai depender da resolução da imagem, né, a quantidade de pixels, e com isso daqui você pode diminuir um pouco o tamanho da sua imagem. Tá? Você clica em cima e aqui você vai escolher o novo tamanho da sua imagem. Tá? Isso daqui facilita quando você quer ter um documento mais leve, porque quanto mais pixels tiver a sua imagem, ou seja, quanto mais pontinhos tiver a sua imagem, mais ela vai ficar pesada, vai ter mais kbytes de tamanho, né, o seu trabalho. Então, se você quer um trabalho um pouco mais leve, você reduz aqui o tamanho da sua imagem.
alterar imagem. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu apliquei vários recursos visuais na minha imagem, só que depois eu mudei de ideia, quero uma outra imagem, só que eu não quero fazer isso tudo de novo. Então você pode vir aqui no botão alterar imagem, e aí eu vou escolher, por exemplo, essa imagem aqui, tá? Vou dar 2 cliques rápidos. Pronto, já estou com minha nova imagem e com todos os recursos que eu já havia aplicado na minha imagem anterior, tá? Bem, mas aí você de repente foi fazendo vários recursos e aí você não quer mais esses recursos, você quer que a imagem fique no seu estado original novamente. Então você tem este botão aqui, redefinir imagem. Você dá um clique em cima dele e pronto, você já tem aqui a sua imagem no seu estado original, ok? Muito bem. Então ainda agora, logo no início eu falei sobre mover imagem, tá? Mas você tem também aqui à sua disposição o botão alinhar. Então você clica no botão alinhar, você tem várias opções de alinhamento. Por exemplo, centralizar. Então vou dar um clique em centralizar e a imagem ela fica aqui no centro horizontal, tá? E aqui alinhar ao meio, tá? Cliquei nesse botão, você pegou aqui então o centro o seu centro aqui vertical. Então a sua imagem ficou exatamente no centro da tela, tá? Você tem outras opções também, ó, alinhar a parte superior, ok? E assim você tem várias opções. Próximo botão aqui, o botão girar. Então, às vezes a gente tira aquela foto com a câmera de lado, né? Você tem aqui a opção girar para qualquer lado, tá? E também o botão, as opções aqui de inverter, ok? Então, olha, você repara que, por exemplo, esses detalhes aqui dos galhos, eles estão aparecendo à sua esquerda, tá? Se você quiser que eles apareçam do outro lado, você vem aqui no botão girar e aí você inverte aqui, olha, horizontalmente, ok? Você percebe a diferença? Posicionar bem aqui, ó, pronto. Aquele efeito, uma espécie de espelhamento da imagem, né? Então você tem aqui essas opções, tá? Temos aqui o botão cortar, tá? Vou clicar aqui nessa setinha. Então quando você clica na setinha tem várias opções. Temos o cortar tradicional, vou dar um clique no botão e automaticamente aparecem aqui essas barras um pouco mais grossas, tá? Então você posiciona o mouse exatamente em cima dessas barras, clica, segura e arrasta e a sua imagem vai ter um corte, tá? Então vou cortar bem aqui, ó. Clico, seguro e arrasto. Pronto. Peguei só uma parte do rio, então, e aí vou dar um clique fora e está aqui a minha imagem com seu novo tamanho, tá? Vou voltar aqui para o botão cortar, cliquei na setinha e olha, nós temos aqui essa opção cortar para demarcar forma. Então essa sua imagem ela pode adquirir um outro formato, olha. Por exemplo, vou clicar nesse coração para ficar bem diferente aqui, ó. Cliquei no coração, pronto. Sua imagem agora tem um formato de um coração. Ok? Então próximo botão, vou voltar aqui o botão cortar. Temos aqui a próxima opção, taxa de proporção, tá? Então aqui você muda aqui a proporção da sua imagem. Vou escolher essa última aqui, fica uma proporção bem diferente, tá? Então tá aqui, ó, 16:10, e aí você pode também alterar aqui manualmente. Você posiciona o mouse aqui, posiciona manualmente essa proporção também. Ó, então escolhi essa opção, vou dar um clique fora, pronto, já está aqui minha nova proporção, ok? Novamente no menu formatar eu tenho aqui preencher e ajustar. Aqui é para eu, no caso aqui a minha imagem está com formato de coração, então eu posso fazer um ajuste nesse coração voltando para a minha imagem original. Você lembra que eu cortei essa imagem, então eu vou clicar aqui no preencher, tá? E olha, posso fazer uma alteração desse coração, tá? Vou desfazer aqui. Vou clicar aqui na próxima opção, que é o ajustar, ok? Então, no caso aqui o coração ele fez um ajuste da imagem, então a imagem ela ficou um pouco mais para dentro e eu posso também arrastar aqui o coração de acordo com o tamanho da minha imagem, tá? Ok.
Bem, e aqui você pode também mexer na altura, né? Então, a altura e a largura da sua imagem, tá? Se você quiser um determinado tamanho exato para sua imagem, você muda aqui. Eu vou colocar, por exemplo, 10, altura 10, largura vou colocar 15. Vou dar um Enter. E aqui está o tamanho, novo tamanho da minha imagem. Então você pode mexer tanto manualmente aqui, quanto você pode digitar aqui o tamanho exato da sua imagem. Ok. Vou mostrar ainda aqui um último recurso para a gente finalizar. Para isso eu vou inserir mais uma imagem aqui bem rapidinho. Vou inserir essa imagem aqui. Ok, vou mexer no tamanho dela, tá? Pronto. Então olha só, vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa imagem para cá, tá? Ó, minha imagem, né, como essa árvore eu inseri por último, então a árvore está em cima do coração. Eu posso mudar isso, tá? Então eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima dessa imagem. Eu tenho aqui essas opções, trazer para frente ou enviar para trás, tá? Então, com essas opções eu mexo na ordem dessas imagens, tá? No caso, como eu cliquei na árvore, eu vou enviar essa árvore para trás, tá? Então, eu vou clicar aqui, enviar para trás, pronto. Então, tenho um coração na frente da árvore agora, tá? E eu posso mexer elas individualmente, tá bom? E eu posso também transformar as duas em uma única imagem, tá? Ou seja, quando eu clicar aqui e arrastar, na verdade, vão ser arrastadas as duas imagens, tá? Depois de eu transformá-las em uma só. Então, para transformar essas duas imagens em uma só, ou seja, para eu unir essas imagens, eu vou clicar nas duas imagens. Tá? Cliquei na árvore, vou segurar o botão Ctrl do meu teclado e vou clicar na minha segunda imagem. Então, tenho duas imagens selecionadas agora e eu vou clicar com posso clicar aqui com o botão direito do mouse na opção agrupar, mas eu tenho também essa opção bem aqui em cima, olha, agrupar. Pronto, cliquei no agrupar, agora as duas imagens são uma só. Então, quando eu arrastar, vão vir as duas. Se eu alterar o tamanho, as duas imagens vão ser alteradas de uma só vez. Ok? Por enquanto é só, obrigado e até a próxima.